as atividades? Hoje, dia 11 de março, quinta-feira. Vamos fazer a atividade de língua portuguesa do livro Vem Voar, página 88, 89, 94 e 95. Nós vamos fazer hoje a parte de ortografia, a pontuação. O que era para vocês fazerem? Lerem esse texto, tá? Da página 88 e 89 e depois fazer as atividades da página 94 e 95, certo? Então vamos lá. A morte é um acontecimento que faz parte da nossa trajetória, mas dificilmente é encarar com naturalidade, não é mesmo? É um assunto difícil de entender e doloroso de aceitar. O texto que você vai ler a seguir é uma crônica de Maria Colasanti, que fala exatamente disso, da morte. De que morte a autora vai tratar? Leia o texto e descubra. Então vamos lá. Um mundo lindo. Morreu o último caracol da Polinésia. Havia um caracol da Polinésia, um caracol de árvore e nenhum outro. Era o último. E morreu. Morreu de quê? Ninguém sabe me dizer. O jornal não acha importante revelar a causa mortes de um caracol da Polinésia. Notícia apenas que com ele extinguiu-se a sua espécie. Ninguém nunca mais verá em lugar algum, nem mesmo na Polinésia, um polinesiano caracol. Pois eu ouço dizer que sei o que foi que o matou. Ele morreu de ser o último. Morreu de sua extrema solidão. Sua vida não era acelerada, nada capaz de causar-lhe estresse, mas era dinâmica. Ao longo de um ano, graças a esforços e determinação e impulso fornecido pela própria natureza, o molusco lograva deslocar-se cerca de 70 centímetros. Olha lá, então um ano ele se deslocou 70 centímetros só. Mas teria sido uma temeridade. Assim mesmo, de que adiantavam esses 70 centímetros suados, batalhados dia a dia, sem ninguém para medi-lo, nem sem nenhum parente, amigo, companheiro que lhe dissesse: você hoje bateu sua marca? Sem ninguém para esperá-lo na chegada? O último caracol da Polinésia olhava ao redor e não via ninguém. Ali estava, frequentemente, seu tratador. O caracol vivia no zoológico de Londres, mas o tratador não era ninguém. O tratador era qualquer coisa menos importante que o tronco sobre o qual o caracol se deslocava. O tratador era de outra espécie e via, sim, de vez em quando, via os pesquisadores que o examinavam, olho agigantado pelas lentes. Mas os pesquisadores não tinham uma concha rosada cobrindo-lhe as costas. Os pesquisadores também não eram ninguém. Então, o caracol da Polinésia olhava o mundo e o mundo estava vazio. E como pode alguém querer viver num mundo esvaziado de seus semelhantes? Seguramente ele era muito bem tratado no zoológico. Comida não havia de lhe faltar. O que comia um caracol da Polinésia? E de dia e de noite estava livre de predadores. Seus antepassados, talvez ele mesmo na infância, tinham tido que lutar pela sobrevivência. E a vida era dura. Mas lutavam em companhia. Quando um deles era esmagado,
Quantos caracóis são esmagados mesmo na Polinésia? Outros lamentavam sua sorte. Quando um deles se atrasava em sua marcha, é tão difícil a um caracol se atrasar, os outros esperavam por ele. Havia sempre velhos caracóis experientes aos quais pedir conselhos, novos caracóis ignaros aos quais ensinar o segredo da vida. Havia sempre companheiros, e o mundo povoado de companheiros era lindo. Mas os outros foram acabando aos poucos, vítimas do único predador disposto a transformar suas conchas em objetos turísticos. E o último caracol da Polinésia, cansado de ser o último, cansado de ser tão só, deixou-se pisar pela morte, que passava apressada, certo talvez de poder renascer em algum mundo lindo, em que milhares de ovos de caracol preparavam-se para eclodir. Então, olha aqui, cada palavra, aqui tem no dicionário, né? Essas palavrinhas diferentes, eclodir, ignar, o predador, então são palavras que tem no dicionário e o significado, tá? Tanto essa quanto aqui, ó, causa mortes, lograva, molusco, então são palavrinhas que elas estão no dicionário e se você não souber é só ler aqui, ó, tá? Causa morte é do latim, que significa causa da morte, para que vocês possam entender melhor o texto, tá bom? Quem escreveu essa crônica? Maria Colasanti. Nasceu na Itália em 1937, mas aos 11 anos veio para o Brasil, onde estudou artes plásticas e atuou como jornalista. Na literatura destacou-se como escritora de crônicas, contos e poemas, tornando-se referência em literatura infanto-juvenil, que é da idade de vocês. Maria Colasanti recebeu importante prêmio por sua obra e tem mais de 30 livros publicados ao longo de sua carreira. Olha aqui, então essa parte da crônica está neste livro A Casa das Palavras, certo? Vou enviar para vocês, ver se eu consigo, e envio para vocês lerem. Aí, então, agora nós vamos para a página 94. É a pontuação. Então, vocês viram lá que tem vários tipos de pontuação. No anexo, para vocês relembrarem, no anexo do guia de orientação, no anexo 7, eu coloquei para vocês sobre as pontuações. Quais são os significados, né? O ponto final, ele indica que a frase terminou, certo? É o final de uma frase. Ponto de interrogação indica que está fazendo uma pergunta, sempre perguntando onde, quando, por quê. Pontos de exclamação indica uma admiração, alegria, surpresa, espanto, que mais? Revolta. 2 pontos indica quando alguém vai falar, né? Então, ela respondeu, 2 pontos. Ele falou, 2 pontos. Travessão indica que alguém está falando. Então, quando eu colocar aquele traço no início, é que está indicando que alguém está falando. Reticências são os 3 pontinhos. Indica suspensão do pensamento, dúvida ou que a frase foi interrompida, tá? Vírgula indica uma pequena pausa na leitura e também serve para separar expressões ou palavras. Ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. Parênteses são usados para separar palavras ou expressões da frase, para chamar a atenção ou para dar uma explicação, tá? Então, vamos lá. Aqui também no livro,
nós temos, ó, que ele fala o que são os sinais de pontuação. Os sinais podem ser usados na escrita para indicar afirmação, olha lá. Então, nós temos aqui afirmação, que é o caso do ponto final, entonação, que é o ponto de interrogação, e ponto de exclamação, hesitação, que é o caso de reticências. Os sinais de pontuação são fundamentais para compreensão e interpretação de um texto. Por isso que é muito importante vocês fazerem as pontuações corretas, pois ajudam, ó, a expressar as pausas e as entonações da fala e transmitir emoções. Então, olha como é muito importante o sinal de pontuação, você colocar os pontos nos lugares certos, né? Então, vamos lá. Aqui, pontuação. Releia a primeira frase da crônica. Morreu o último caracol da Polinésia. Então, vamos reler a frase da crônica Um Mundo Lindo. Morreu o último caracol da Polinésia. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um ponto, o quê? Final, né? Olha lá. Então, nós temos aqui um ponto final. Assinale X na alternativa que melhor explica o uso do ponto final nesta frase. Então, vamos ver. Ó. O ponto final indica que a frase é uma pergunta? Não. A pergunta é o quê? Que a gente usa a pergunta, olha lá, fazendo uma pergunta. É o ponto de interrogação. O ponto final indica que a frase terminou. Olha lá, indica uma suspensão na frase? Não, essa aqui pergunta. Quem que é a pergunta? Ponto de exclamação. Ponto final indica a suspensão de frase que transmite um pensamento de pena ou de lamento. Não, essa aí é a reticências. O ponto final indica a frase de uma afirmação? Sim. Vamos ver a outra. O ponto final indica que a frase tem entonação que transmite sentimento de surpresa ou de revolta? Não. Essa aí é o ponto de exclamação. Então, é essa aqui, ó. Certo? Vamos a B. Agora, leia essa mesma frase com sinais de pontuação alterado para ponto de interrogação, ponto de exclamação e reticências. Escreva o que o uso dos sinais de pontuação indica em cada caso. Olha aqui, ó. Morreu o último caracol da Polinésia? Olha a diferença quando eu falei assim, ó, morreu o último caracol da Polinésia. Tá vendo? Né? Eu estou afirmando. Quando eu coloco o ponto de interrogação, a frase muda. Morreu o último caracol da Polinésia? Eu estou perguntando, tá? Então, olha lá, ó, ponto de interrogação indicou na frase, deixa eu pôr aqui, ó, na frase, porque nós estamos falando da frase. Na frase, uma pergunta, tá bom? Agora vamos para outra. Em ponto de exclamação. Morreu o último caracol da Polinésia. Olha, eu estou o quê? Surpresa, tá? Então, eu estou surpresa, eu estou o quê? Admirada, eu estou espantada, tá bom? Com a notícia. Então, indica que a frase de sentimentos de surpresa, de espanto ou de revolta,
né? Tá bom? Agora aqui, ó. Reticências é quando a gente tem um pensamento e corta esse pensamento. Morreu o último caracol da Polinésia. E aí eu dou aquela parada. Porque eu estava falando e me veio o sentimento de pena, de lamento, né? E aí, a reticências é a suspensão de pensamento, que a frase foi interrompida, certo? Então, ela indica a suspensão da frase, que transmite um sentimento de pena, de lamento, certo? Então, essa foi a página 94. Vamos para a página 95. Olha lá. Opa, vamos aumentar um pouquinho. Aí. Escreva que tipo, releia outro trecho da crônica. Então, esse é o trecho da crônica, tá? Ó. Havia um caracol da Polinésia, um caracol de árvore e nenhum outro. Que tipo de caracol é o caracol da Polinésia? Olha lá, ó. Havia um caracol da Polinésia. Um caracol de árvore, certo? Então, é um caracol de árvore. Nossa, o O saiu para fora, hein, da linha. Árvore. Tá? Agora, pinte os sinais de pontuação da frase. Que sinais foram utilizados? Olha lá, então eu vou lá na frase e vou pintar. Ó, havia um caracol da Polinésia. A vírgula aqui, ó. Um caracol de árvore. Deixa eu aumentar para vocês verem, ó. Um caracol da Polinésia, vírgula. Um caracol de árvore, vírgula. E nenhum outro, ponto final, tá? Então, pintou. Agora, que sinais foram usados? Foram usados vírgula e ponto final, tá? Deu para entender? A C. Por que você acha que a vírgula foram empregadas nesse texto? Para indicar o término de uma ideia? Não, não indica término de ideia. A vírgula serve para quê? Ó, vírgula. Tá vendo que vocês com essa parte aqui, essa dica, vocês conseguem responder tudo. Vírgula indica pequena pausa da leitura, tá? Então, olha lá. Para separarmos termos que indica a quem fala está sendo dirigida, para isolar na frase uma explicação sobre um termo apresentado anteriormente? Sim, olha aqui, ele está explicando, ó, havia um caracol da Polinésia. Mas que tipo de caracol? Um caracol de árvore. Então, ele está explicando entre vírgulas, tá bom? Se tivesse um parênteses aqui, ó, também seria uma explicação. Ele está mostrando que um caracol de árvore, né, está explicando que tipo de caracol que é, tá bom? Então, é a C. Leia o trecho a seguir e observe o uso dos travessões. Seguramente, ele era muito bem tratado no zoológico. Comida não havia de lhe faltar. O que comia um caracol da Polinésia? E de dia e de noite estava livre de predadores. Seus antepassados, talvez ele mesmo na infância, tinham tido que lutar pela sobrevivência. E a vida era dura.
mas lutavam em companhia. Quando um deles era esmagado, quantos caracóis são esmagados mesmo na Polinésia? Outros lamentavam sua morte. Quando um deles se atrasava para sua marcha, é tão fácil a um caracol se atrasar, outros esperavam por ele. Então, olha, vocês estão vendo que entre eles, né, entre esses travessões, então ele intercala, ele dá uma mudada no texto, tá? Ele dá uma explicada ali no texto sobre um outro pensamento do que a autora está falando, né? Quando um deles era esmagado, então aí vem um pensamento, vem uma frase que fora ali da história. Quantos caracóis são esmagados mesmo na Polinésia? Aí outros lamentavam sua sorte. Então, os travessões foram utilizados para indicar o início da fala de um personagem? Não, ninguém falou nada. Intercalar frase em outra frase do texto? Sim, né? Porque se eu tiro essa parte aqui, ó, quando um deles era esmagado, ó, se eu tirar, outros lamentavam sua sorte. Então, ele intercalou uma frase da outra frase que junta, né, ali no texto. Podemos dizer que esses trechos entre travessões apresentam o quê? Uma reflexão e comentário da cronista sobre o que é contado ou uma informação científica que justifica os fatos apresentados? Não, é um comentário da cronista, né? Ela está falando, ela está pensando, ó, quando um deles se atrasava em sua marcha, é tão fácil para um caracol se atrasar, outros esperavam por ele. Então, isso aqui é um pensamento dela, tá? É uma reflexão dela, certo? A vírgula pode ser utilizada para isolar na frase explicações sobre um termo do texto. O travessão pode ser usado para intercalar no texto frases inteiras que comuniquem explicação, reflexão, advertência e opinião. Então, o que vocês viram, além do travessão ser para iniciar uma conversa, uma fala, ele serve para intercalar no texto frases inteiras que comuniquem explicação, reflexão, advertência, opinião. Esses dois sinais de pontuação ajudam a organizar as informações no texto. Então, tá vendo que a vírgula ela pode ser utilizada para isolar a frase explicações de um termo do texto, que foi o caso aqui do caracol de árvores, tá? Então, entre vírgulas houve a explicação, certo? Então, essa foi mais uma atividade da página 95 e a 94 do livro Vem Voar, quinto ano, certo? Então, um beijo para vocês, até a próxima, tchau, tchau!